trígono é uma interação que acontece a uma distância de 120 graus entre um planeta e outro. Então, aqui a gente tem um exemplo de um trígono entre a Lua e Mercúrio. Então, essa linha azul aqui. Então, aqui é uma Lua a 24 graus de Câncer e um Mercúrio a 23 graus de Peixes. Essa é uma comunicação reparadora, relaxante e sintonizada pela fartura. É aquele amigo que sempre joga o astral lá em cima durante a conversa. É como se fosse férias o tempo todo durante essa interação. Então, quando a gente está falando de trígono, a gente está falando de uma interação muito leve e muito assim... Ela se assemelha um pouco ao que a gente já falou sobre o semissextil, essa leveza, essa alegria que tem uma harmonia aqui, mas diferente de um semissextil, o trígono ele é uma relação mais próxima, né? O trígono tá falando realmente de alguém que eu tô conversando num vínculo mais próximo, mais intenso, é realmente uma energia de amizade. É uma amizade, a gente se ajuda muito, a gente se auxilia muito, então os planetas envolvidos, aqui por exemplo, então esse Mercúrio com essa Lua, eles estão o tempo inteiro conversando, trocando ideias e se ajudando. Sempre visando a fartura, tá? A fartura em todos os sentidos, né? É uma comunicação reparadora, relaxante e sintonizada pela fartura. Então, é sempre visando um bem-estar, é sempre visando o melhor, o mais tranquilo, o mais satisfatório para todos os envolvidos, tá? Então, o trígono, ele é um aspecto, assim, bem... ele tem uma calmaria envolvida nele, né? É como se fosse férias o tempo todo durante essa interação. O clima aqui é de desfrute do melhor da vida. Qualquer dificuldade é superada e há uma proteção inerente a situações desagradáveis. Justamente pela interação desses dois planetas, cria-se essa atmosfera porque o nível de vínculo entre os planetas envolvidos num trígono, eles protegem muito um ao outro. Eles resolvem muito as coisas juntos. Eles solucionam. Então não tem assim... Eles se sentem muito seguros um com o outro. Então não tem... não tem possibilidade de algo não dar certo, de algo não funcionar, de algo dar errado, porque eles assumem muito um perante o outro esse cuidado, essa responsabilidade um com o outro e de uma maneira leve, né? De uma maneira assim muito bela, né? O trígono ele traz uma beleza assim também aqui para a comunicação. Porém, em meio a toda essa abundância, esse é um ângulo que pode gerar inércia e comodismo, pois a constante saciedade inibe o prazer e a paixão. Então, o trígono, ele tem isso. Ele tem, assim, porque é tudo tão maravilhoso numa relação de trígono, é tudo tão satisfatório, que acaba, às vezes, gerando essa sensação de que tá bom assim. Diferente lá da quadratura que não tá bom assim. Eu quero mudar, eu quero fazer diferente. A quadratura vai ter isso. O trígono, ele já tá num lugar de... Tá maravilhoso assim. Eu quero manter assim, né? E aí é isso.
Os planetas envolvidos nessa relação são propensos a vícios diversos na busca de ápices cada vez maiores. Podem soar como exagerados e forçados em algumas situações, pois têm dificuldade de aceitar a realidade como ela é. Um velório sempre será um velório, mesmo que se enfeite o local com balões coloridos. O trígono, ele faz isso, né? Ele tem muito essa atmosfera de tudo é comemorativo, tudo é comemoração, tudo é motivo para celebrar, tudo é motivo de se sentir satisfeito. E é maravilhoso isso. Mas ele vai ter que lidar com essas questões que envolvem, às vezes, um comodismo e algo ali que pode soar um pouco exagerado, né? No sentido de enfeitar situações que não é aquilo ali, né? É o que é, não é outra coisa, é isso aí. Então o trígono ele tem isso, mas ao mesmo tempo isso faz com que ele gere uma ambiência sempre muito sutil, sempre muito assim sedutora, eu diria. O trígono ele é muito sedutor. Ele é muito sedutor porque relações de trígono são relações em que os planetas eles querem ficar ali. Eles querem ficar ali, eles não querem fazer outra coisa, eles querem ficar ali, eles querem ficar conversando ali entre eles querem ficar naquele ambiente que é criado ali. Então ele tem essa... É uma sedução mesmo. Ele cria, assim, esse cenário de êxtase, vamos dizer assim, né? Que é muito interessante, que é uma habilidade muito forte de pessoas que possuem muitos trígonos nos seus mapas, tá? Porque vai realmente ter essa habilidade de criar situações e cenários inebriantes, eu diria. Porque é essa maravilha toda, essa sensação de férias eterna. O trígono, ele tem muito essa calmaria, né? Mas é isso, ele vai precisar lidar com essas questões relacionadas a possíveis conformismos, às vezes, né? Então então aqui a Lua e Mercúrio nesse trígono, mas eles estão conversando com outros planetas também. Esse exemplo é legal aqui, porque é uma Lua em trígono com Mercúrio, mas ela também faz quadratura com a Vênus. O Mercúrio também faz quadratura com outros planetas. Então tem outras coisas, tem outras relações para eu ter, tem outros planetas para eu conversar, tem outras coisas que também são tão legais quanto um trígono. É nesse sentido aqui que o trígono, mas assim, planetas em trígono, a comunicação do trígono, ela traz assim muita abundância mesmo, muita prosperidade, porque é a maneira como os planetas em trígono se colocam. Eles se colocam nessa postura abundante mesmo, nessa postura de nada pode me tirar aqui desse lugar maravilhoso, desse êxtase que eu me encontro. E eles vão, nas casas que eles se encontram, os signos que eles se encontram vão dar os tons aqui, né? Vamos falar das nuances dessa atmosfera. Mas as áreas em que esses planetas se encontram, as casas do mapa que eles se encontram, são casas em que eu vou ter a tendência de transformar elas nessa atmosfera muito abundante. É isso.